E se as portas do avião se abrissem? Existem algumas pessoas que ficam meio apreensivas quando o assunto é andar de avião. Vamos ser honestos. Algumas nada. Muitas pessoas morrem de medo a cada vez que apertam seus cintos da aeronave. Na verdade, de acordo com uma pesquisa do Ibope, quase metade dos brasileiros tem medo de voar. 42% da população. Ou fica apreensiva antes da viagem. Mas o que exatamente deixa os passageiros tão nervosos? Eles têm medo quando o avião está sobrevoando o oceano. Eles têm medo de voar à noite. Eles têm medo de haver algum problema mecânico na pista de pouso. Eles morrem de medo do mau tempo, como tempestades e nevascas. E eles têm ataques de pânico quando imaginam os problemas mecânicos que podem surgir durante o voo. Estatisticamente falando, não existe por que ter medo de andar de avião. Para começar, só existe uma pequena possibilidade em 11 milhões de chances de que você se envolva em um acidente de avião. Em segundo lugar, 96% de todos os passageiros que se envolvem com acidentes assim conseguem sobreviver. É difícil acreditar, eu sei, mas contra estatísticas não há argumentos, certo? E por fim, especialistas já calcularam que, para morrer em um acidente de avião, você precisa voar uma vez por dia durante 22 mil anos. Ei, daria uma quantidade incrivelmente grande de milhas aéreas, mas para nós, meros mortais, isso é impossível. De qualquer forma, mesmo sabendo da baixíssima possibilidade de morrer em um acidente de avião, as pessoas ficam com medo e não param de fazer perguntas tipo: e se um pássaro bater de frente com o meu avião? E se os motores pararem de funcionar? E se o avião não conseguir ganhar a altitude necessária? Hoje, a gente vai tentar responder algumas destas perguntas super preocupantes que sempre fizeram você perder o sono antes da viagem. O que aconteceria se você abrisse a porta do avião no meio do voo? Abrir a porta de um avião no meio do voo é, sem dúvida, uma das piores coisas que você poderia fazer. Todos os passageiros que estivessem sentados perto da saída seriam sugados para fora. A temperatura a bordo da aeronave iria despencar rapidinho e ela provavelmente começaria a se despedaçar. Para salvar a sua vida, você teria de 15 a 20 segundos para colocar a sua máscara de oxigênio. E mesmo se conseguisse fazer isso, suas chances de sobrevivência ainda seriam microscópicas. Era pra gente fazer você parar de ter medo, não aumentar ele, né? Pois é, não há motivo para se preocupar. Esta situação é puramente hipotética. A chance de você conseguir abrir a porta é praticamente zero, a menos que você tenha uma força sobrenatural. Veja só, na altitude de voo, a pressão do ar dentro da cabine é de cerca de 0,7 ou 0,8 atmosferas, o que equivale a quase 1 kg de força para cada centímetro quadrado. Então, a menos que você seja um Superman ou um Chuck Norris da vida, não conseguiria abrir a porta de jeito nenhum. E se insistisse em tentar, o pior que aconteceria com você é ser preso assim que o avião aterrissasse. O que aconteceria se um pássaro batesse de frente com o seu avião? Existe até uma coisa chamada gerenciamento do perigo aviário e da fauna, que é uma espécie de controle e prevenção destes casos. Para se ter uma ideia da seriedade desta colisão, se um ganso de 5,5 kg bater em uma aeronave que está voando a uma velocidade de 240 km por hora, isso é uma velocidade bem baixa para um avião, a força da colisão vai ser igual a 450 kg caindo de uma altura de 3 metros. Aí, a gravidade das consequências deste caso vai depender da parte do avião na qual o pássaro bateu. Todo mundo já deve ter ouvido histórias arrepiantes sobre aviões caindo do céu só porque um pássaro foi sugado por uma das turbinas. Bem, se isso acontecesse mesmo, a turbina iria parar de funcionar. Mas isso não significa que uma tragédia iria acontecer. Qualquer avião é perfeitamente capaz de voar com uma só turbina. E caso o que você estivesse a bordo tenha o azar de sugar um pássaro em cada turbina, ele simplesmente iria deslizar gentilmente até o chão. E isto, claro, dependeria das habilidades do piloto, mas o mais provável é que ela aterrissaria em segurança. Mas não espere por uma viagem tranquila.
Quem já andou em um avião que tinha apenas uma turbina, diz que é como se você estivesse voando em meio a uma grande tempestade com bastante turbulências. Se um pássaro bater na fuselagem, no teto ou no para-brisas, ele pode abrir um buraco no avião. Isso levaria a uma interrupção da pressão da cabine. Mas mesmo assim, a maioria dos pilotos conseguiria colocar a aeronave no chão em segurança. O que aconteceria se o seu avião fosse atingido por um raio? Isto pode parecer inacreditável, mas os aviões comerciais são atingidos por relâmpagos praticamente todo santo dia. E quando alguma pessoa preocupada pergunta se é seguro voar, quando os relâmpagos estão cortando o céu ao redor da aeronave, todos os especialistas respondem com um notório sim. Isso porque os aviões comerciais já foram projetados para serem atingidos por raios. Pelo menos é isso que o Dr. John Hessman, professor de aeronáutica e astronáutica e diretor do Centro Internacional de Transporte Aéreo no MIT, diz a qualquer um que esteja com medo de voar em uma tempestade de raios. De acordo com Hessman, os relâmpagos geralmente atingem alguma parte pontiaguda do avião, como o nariz ou a ponta de uma das asas, e depois disso, a corrente elétrica dá um jeito de sair pela cauda. Isso significa que a carga elétrica percorre a parte externa do avião, enquanto o interior dele está protegido de qualquer voltagem. Então, quando os operadores aéreos desviam as aeronaves de regiões com tempestade, eles fazem isso não por causa do perigo iminente de relâmpagos, mas para evitar turbulência ou danos externos que podem ser causados por granizo, por exemplo. O que aconteceria se o seu avião voasse muito alto? Já no caso de um avião voando muito alto, isto pode acabar bem mal. Há diversos casos de aeronaves que caem depois de tentar voar muito mais alto. Por exemplo, em outubro de 2004, a tripulação do Pinnacle Airlines 3701 estava voando em direção a outro aeroporto sem passageiros. Eles deviam estar voando a 10 mil metros, mas subiram para 13.400 metros, o que fez com que as duas turbinas parassem de funcionar. A tripulação não conseguiu reiniciá-las e o avião caiu. Eu sei, a gente deveria estar acalmando você, né? Mas espera um pouquinho. Os aviões de passageiros não foram projetados para voar a uma altitude maior que 12 mil metros. Este limite foi definido porque o ar acima desta altitude fica muito rarefeito para sustentar uma aeronave. Claro, existe um avião especial da NASA, o Helios, que faz jus ao nome que tem, conseguindo voar muito mais alto, até 30 mil metros de altitude. A esta altura, o ar é 100 vezes mais rarefeito do que o nível do mar. Nenhum voo comercial consegue esta proeza. De qualquer forma, você não precisa se preocupar com isso. O seu avião não vai subir a alturas perigosas assim, pois os operadores do tráfego aéreo controlam isso severamente. Além disso, um piloto experiente jamais cometeria um erro tão grave assim. O que aconteceria se o seu avião caísse no oceano? Se você se mantém bem informado ou chegou a assistir ao filme Sully, o herói do rio Hudson, lançado em 2016, provavelmente já está bem ciente de uma das aterrissagens mais bem-sucedidas sobre a água que já aconteceram. Este filme é baseado em uma história real que aconteceu com o voo 1549 da US Airlines, que bateu em um bando de gansos logo após decolar do aeroporto de LaGuardia, na cidade de Nova York. Com a colisão, o avião perdeu toda a potência dos motores. Apesar desta situação crítica, o piloto Chesley Sully Sullenberg III conseguiu fazer um Airbus A320 aterrissar no rio Hudson. A tripulação inteira e todos os 155 passageiros sobreviveram ao acidente. As aeronaves modernas são projetadas para que consigam aterrissar sobre a água com sucesso. Todas as válvulas de ar que podem ficar submersas caso um avião mergulhe na água são controladas pelo piloto e podem ser fechadas por um botão que fica na cabine de comando para que a água não entre nelas. Os aviões atuais também podem flutuar sobre a água por pelo menos meia hora. Este tempo pode até se prolongar se todas as janelas e portas da aeronave estiverem intactas. Se o piloto seguir o protocolo e conseguir aterrissar o avião paralelamente às ondas, as chances de sobrevivência são ainda maiores. Mas tudo isso se refere a situações nas quais o avião está deslizando sobre a água e consegue aterrissar lá.
Nos casos em que ele explode no ar ou perde a potência dos motores e cai de ponta no oceano, as chances de sobrevivência são quase nulas. A hora do dia, a temperatura da água, suas habilidades como nadador e mais um monte de outros fatores também podem influenciar suas chances de sair vivo dessa. Mas, mesmo assim, não tem por que se preocupar, ok? O que aconteceria se o seu avião voasse muito rápido? Peraí, os aviões também têm um limite de velocidade igual aos carros? Sim, senhor, mas esse limite depende do nível do espaço aéreo no qual o avião está voando. A velocidade máxima comum é de 463 km por hora, a uma altitude de 3.000 metros. Em alguns lugares, esta altitude pode ser ainda maior. Em Atlanta, por exemplo, os aviões podem voar nesta velocidade a uma altura de 3.800 metros. Acima de 3.000 e até 3.800 metros, não há limite de velocidade. E os pilotos podem voar até a velocidade máxima segura que os fabricantes da aeronave especificaram. Os controladores de tráfego aéreo têm que monitorar as velocidades em espaço aéreo restrito. Já as companhias aéreas, por sua vez, controlam a velocidade de cada um de seus aviões. O que aconteceria se um avião ficasse sem combustível no meio do voo? Na maioria dos casos, ficar sem combustível no meio do voo não é tão desesperador assim, mas isso depende de um monte de fatores. Um tanque vazio geralmente resulta em 3 possíveis situações. 1. O piloto está preparado para a falta de combustível. Isto acontece quando uma companhia aérea coloca o mínimo possível de combustível no avião, ou para ter o mínimo de peso na decolagem, ou para pedir prioridade sobre os outros aviões no aeroporto de destino. Assim, eles não podem pedir ao piloto para esperar. Então, a empresa acaba economizando combustível. Que loucura, né? Neste caso, os pilotos sabem exatamente o que fazer para evitar um acidente. 2. O piloto não está preparado para a falta de combustível, mas consegue fazer um pouso de emergência. Esta situação pode acontecer se houver um vazamento de combustível, por exemplo. Neste caso, o avião vai planar em direção ao chão. Se o piloto conseguir achar um jeito de fazer o pouso planando, a aterrissagem será suave. Caso contrário, a aeronave pode dar umas sacolejadas, mas quem estiver a bordo certamente vai sobreviver. 3. A pior das hipóteses é quando o piloto não está preparado para a falta de combustível e fatores diferentes impedem o pouso de emergência. Se isso acontecer, tudo vai depender do tempo de reação e da habilidade dele. O fato é que os aviões não despencam lá de cima depois que o combustível acaba, eles planam. E mesmo a uma altitude de 11.000 metros, um avião sem combustível e, consequentemente, sem potência nos motores, consegue planar por mais de 160 km. Na verdade, quando a aeronave que está sem combustível começa a descer, não é diferente de uma com tanque cheio. É difícil de acreditar, mas toda vez que o seu avião está prestes a perder altitude antes de aterrissar, os motores são colocados na banguela. Ou seja, os motores estão desligados, fazendo com que ele plane livremente. Na verdade, isso é um jeito bem eficaz de poupar combustível. E o pouso por planagem é igualzinho ao pouso com motores ligados. Esperamos que a gente tenha conseguido esclarecer algumas coisas que ficavam martelando na sua cabeça. Deixe um joinha se você já ficou pelo menos um pouquinho apreensivo antes ou durante um voo, ou se aprendeu pelo menos uma coisa nova com este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tem um monte de respostas para todo tipo de pergunta no lado incrível da vida. Tchau!